nós iniciamos o livro 5 do Saltério. O livro dos Salmos é composto por 5 inários. Então agora nós começamos o 5º inário do livro dos Salmos. E vai então até o final, até o Salmo 150. Este salmo ele tem muito em comum com os 2 anteriores, o 105 e o 106, porque esses 3 salmos são conhecidos como salmos de lembrança, salmos de recordação. Embora ele comece um novo grupo de salmos, mas ele faz parte desse grupo de salmos que relembram o que Deus havia feito pelo seu povo no passado. E isso é muito importante, e nós precisamos ter sempre em mente que temos que relembrar os grandes feitos do Senhor por nós, o que Deus tem feito por nós. Com relação à autoria deste salmo, ela é bem disputada, é bem difícil a gente saber quem foi o autor. Por exemplo, Calvino afirma que foi Davi. Mas não há nada neste salmo que indique que foi Davi o seu compositor. Outros, como Wiersbe e Harman, eles dizem que discordam dessa posição de que foi Davi, mas sim um ou outro, ou alguém do povo de Deus, que escreveu este salmo nos dias pós-cativeiro babilônico, alguns séculos depois de Davi. Então isso colocaria Davi fora de questão, a menos que Deus tenha falado a Davi por meio de profecias e revelado o que está nesse salmo. Isso é perfeitamente possível. Mas é uma informação que nós não temos como precisá-la. O que eu quero chamar a sua atenção para esse salmo é como, por exemplo, Palmer Robertson, ele afirma que este salmo, ele, embora nos lembre de coisas, de fatos que aconteceram com o povo de Israel, mas este salmo, ele descreve a trajetória de todos os seres humanos. Não só do povo de Deus, mas todos os homens, todo ser humano, debaixo do céu, nessa terra, de alguma forma, passa pelas circunstâncias que este salmo vem descrever. E eu quero pegar com você a última frase deste salmo e usá-la como título para a nossa mensagem, para a nossa meditação nessa noite. Na última frase, lá no versículo 43, diz assim: e considere as misericórdias do Senhor. Eu queria usar isso como título para a nossa meditação. Considere as misericórdias do Senhor. O verbo considerar, no hebraico, é o verbo bin, que significa meditar, refletir, discernir, colocar o pensamento sobre um fato e tentar entender esse fato, tentar entender e extrair desse fato verdades importantes para a nossa vida. Então, eu quero que, como pretende o Salmo, como diz o Salmo, nós devemos considerar, refletir sobre as misericórdias, observe o plural, as misericórdias de Deus na nossa vida. Quero que você me acompanhe neste Salmo pensando nisso. Porque o entendimento das verdades referentes às misericórdias de Deus exige da nossa parte essa meditação, esse exercício mental e devocional para que possamos compreender outras verdades relacionadas à misericórdia de Deus. Considerar as misericórdias de Deus nos levará, em primeiro lugar, a louvá-lo pelo que Ele é. Observe o que diz os versos 1 a 3. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Aqui nós vemos o caráter de Deus. No Salmo 106, o anterior, ele começa exatamente com essas palavras: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Deus é bom. E não precisamos de nenhuma outra razão para louvar a Deus além dessa. E eu quero que você guarde especialmente essa verdade no seu coração, porque quando nós chegarmos ao final deste salmo, você vai entender, eu espero que você entenda, por que Deus é bom. E você vai ver que Deus é bom até mesmo quando Ele permite coisas ruins acontecerem conosco.
Quando Ele faz coisas boas, para nós é fácil a gente entender isso. Mas e quando as coisas na nossa vida não são do jeito que nós esperávamos? Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, né? Nós não precisamos de nenhuma outra necessidade para adorar ao Senhor. Ele é bom. Como nós vimos aqui na mensagem, na liturgia, Mateus 5,45, Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos, vir chuva sobre bons e maus. A chuva que caiu agora há pouco não regou só a horta do crente, regou também a horta do ímpio. Deus é bom. As pessoas estão vivendo sem se importarem com Ele, sem dar atenção para o fato de que Ele deve ser louvado. Rendei graças ao Senhor. E as pessoas não estão nem aí para Deus. Não se importam com Ele. Mesmo assim, Ele abençoa as pessoas. Ele cuida da sua criação. Por causa da igreja, é claro. A igreja dele que ainda está nesse mundo. Os seus escolhidos, os seus redimidos, como diz o verso 2. Por isso que os redimidos do Senhor, aqueles a quem Ele resgatou, tirou da mão do inimigo, esses têm que louvar o Senhor ainda mais. Todos devem render graças ao Senhor, mas especialmente os redimidos do Senhor. A sua misericórdia dura para sempre, ou seja, nada, nenhuma circunstância nessa vida mudará o fato de que Deus é bom. Nada alterará o caráter de Deus. Deus não é como eu e você, movido a sentimentos. Deus Ele é o que Ele é e nada muda. Ele é bom. Deus é bom. E por isso nós temos que render graças ao Senhor. Deus nos redimiu das mãos do inimigo. Alguns que entendem que este salmo foi escrito num período pós-cativeiro babilônico, fazem com base no versículo 3. Fala que Deus reuniu, congregou-os de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Aí alguns entendem aqui que se refere à Babilônia, ao cativeiro babilônico. Deus trouxe o povo e reuniu o seu povo. Pode ser. Só que na Babilônia não tem mar. Então esse texto aqui, não sei se refere mesmo ao cativeiro babilônico, mas deixando isso de lado, Deus nos retirou, nos redimiu do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Obra ainda maior do que a que Ele fez com Israel, restaurando Israel à terra prometida, tirando Israel do cativeiro e trazendo Israel para a terra prometida, Deus fez conosco. Ele nos redimiu, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Nos transportou, diz o texto sagrado. Dentre todas as pessoas no mundo, nós, os filhos de Deus, somos os que temos todas as razões para adorar o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, que murmuração, reclamação, xingatório, coisas assim, jamais deveriam estar nos nossos lábios. Porque o que nós temos é motivo para louvar o Senhor e não para reclamar da nossa condição. Se não tivéssemos alimento para comer, se não tivéssemos água para beber, se não tivéssemos nada nesse mundo, tivéssemos apenas a certeza da nossa salvação, a certeza de que Deus nos retirou do império das trevas, do império da morte e da escuridão e nos trouxe para o seu reino da luz, o reino do seu amor em Cristo Jesus, seria motivo para louvá-lo não só a esta vida, mas por toda a eternidade. Assim como as misericórdias dele são de eternidade, são para sempre, o nosso louvor a ele também perpetuará por toda a eternidade. E assim deve ser desde já, para a glória do Senhor. Se este motivo, meu irmão, não bastar para você louvar a Deus e ter o seu coração cheio de alegria, possivelmente você ainda não foi um redimido, não é um redimido do Senhor. Porque quando nós perdermos tudo e ficarmos somente com Jesus,
e ainda assim o nosso coração pulsar de alegria, louvar o Senhor e bendizê-lo por tudo, por Ele próprio. Enquanto não aprendermos isso, jamais louvaremos ao Senhor como Ele tem de ser louvado. Por isso que agora, a segunda parte deste salmo, o segundo ponto deste salmo, considerar as misericórdias do Senhor nos levará a confiar nele para nos salvar. E aqui, do versículo 4 ao versículo 32, nós veremos pelo menos 4 ciclos, 4 situações que ilustram as adversidades que nós passamos. São 4 ilustrações que o salmista pinça da nossa vida diária e coloca aqui para nós, para refletirmos sobre isso. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essas adversidades todos nós passamos. Todos nós passamos por elas. Mas antes de vermos essas adversidades, eu quero que você observe as características desses versículos 4 a 32. Nesses versículos, além dessas circunstâncias, você vai ver que elas obedecem um ciclo também de 4 momentos, 4 partes. Começando com a experiência de sofrimento, olha lá o versículo 4 e 5, olha também o versículo 10 e 12 a 12, o versículo 17 a 18 e o versículo 23 a 27. Aí descrevem situações de sofrimento. O segundo momento, o segundo ciclo nessas circunstâncias, em seguida vem um angustiado clamor a Deus por socorro. Olha o verso 6, idêntico ao verso 13, idêntico ao verso 19, idêntico ao verso 28. Num terceiro momento você tem então a resposta de Deus. Quando o povo de Deus clama por socorro, ele responde. Observe o verso 7. O verso 14. Deus dá uma resposta diferente para cada circunstância, conforme cada circunstância. Versículo 20. E depois os versículos 29 e 30. Nós vamos ler cada um deles. Não se preocupe em lê-los agora não. Depois, vemos que quando Deus responde, em seguida vem um louvor e o reconhecimento do seu povo como resposta. Deus respondeu, Deus socorreu o seu povo, então o seu povo louva o Senhor e responde a Deus louvando. Observe o verso 8 e 9. O verso 8, ele é idêntico ao verso 15. Verso 15 e 16. Depois você vai ver o verso 21 e 22. Observe que o versículo 21 é igualzinho ao verso 8 e o verso 15. E por fim, o versículo 31 e 32, sendo que o 31 é idêntico ao 21, ao 15 e ao 8. O salmista fez isso de propósito. Olha só que interessante agora. A primeira circunstância adversa que o salmista usa para ilustrar como Deus cuida, como Deus livra aqueles que nele confiam, ele fala do livramento da fome e da sede. Verso 4 a 9. Olha só, a primeira adversidade. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Então a primeira adversidade que o salmista destaca aqui são circunstâncias de penúria, de privação. E ele usa aqui a figura do deserto. Israel perambulou pelo deserto por 40 anos. Elias passou 40 dias no deserto. João Batista era a voz que clamava no deserto. O nosso Senhor ficou 40 dias sendo tentado no deserto. A figura do deserto na Bíblia sempre conota
privação e provação. É lugar de provação, onde a fé é provada. É lugar onde a obediência a Deus é provada. E é lugar onde somos privados do essencial, do básico para a vida, água e comida. Já passamos por privações na vida, uns mais do que outros. Talvez você esteja passando por um momento de privação, está sendo privado de algumas coisas que você gostaria de ter e não as tem. Coisas básicas, coisas necessárias para a sua vida. Não estou falando aqui de coisas supérfluas, de coisas desnecessárias. Estou falando de coisas básicas, água e pão. A ideia aqui é a privação de coisas básicas. É um deserto, não é mesmo? Que deserto. Mas olha só. Passando por essa angústia, privado e provado nesse deserto existencial que você está passando, é hora então de você fazer o que diz o verso 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Na sua angústia, clame ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações, e Ele livrará você das suas tribulações. Agora entenda que Deus pode levar você para o deserto, pode permitir um deserto na sua vida. Porque Ele quer extrair dos seus lábios e do seu coração o louvor e a confiança nele. E enquanto você não aprender a confiar em Deus, enquanto você não aprender a louvar a Deus, o deserto não acaba. E pode ser que você fique nesse deserto por toda a sua vida, pelo resto de sua vida. Mas não é o deserto que vai te fazer infeliz, porque é a presença de Deus na sua vida que te fará feliz. A felicidade para o crente não está no lugar onde ele está, não está na companhia de quem ele está, mas sim na companhia, na presença de Deus na sua vida. Porque é isso que faz diferença. E então o salmista disse que Deus, verso 7, conduziu-os pelo caminho direito. Deus guiou. E como é que Deus guia o seu povo? Pela sua palavra. Nós veremos nessas 4 circunstâncias aqui do Salmo, nessas 4 circunstâncias nós veremos a importância da palavra de Deus na vida do servo dele. Deus usa a palavra o tempo todo. E quando Deus então respondeu e socorreu, qual é a resposta que deve sair dos nossos lábios? Rendam graças ao Senhor, porque a sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois ele dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. É assim que Deus trata aqueles que o buscam. É o básico que você precisa, é o básico que Ele te dará. Mas esse básico Ele dará com abundância. Ele fartou, Ele deu com fartura. Justamente para que você também alivie a dor de outro que precisa da sua ajuda. Os filhos de Deus atravessam por desertos nessa vida, passam por privação e por provação, mas Deus jamais os permitirá sucumbirem ali no deserto, morrerem ali, fracassarem ali. Enquanto estiverem atravessando esse deserto, Deus estará ali com eles, provendo-lhes com a sua misericórdia, porque ela dura para sempre. A segunda circunstância adversa que o salmista descreve está no verso 10 a 16. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houveram quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações.
Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor, porque por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Aqui a segunda circunstância em que o livramento de Deus se faz presente é da prisão. Da prisão. Se você estudar a história de Israel, você vai ver que não existia cadeia em Israel. Prisão não era um método de punir crimes em Israel. Quem fazia isso eram os povos vizinhos, os gentios que faziam isso. Por várias vezes, Deus levou o povo dele a passar pelas cadeias dos inimigos. Mas em Israel não existia cadeia. Se o sujeito matasse, era olho por olho, dente por dente, ele ia morrer também. Se ele roubasse um boi, ele tinha de restituir o boi e mais a quinta parte do valor. Não é igual aqui no Brasil, que o sujeito rouba e ainda ganha uma pensão do Estado. Não é? Mas era assim, prisão. Mas prisão, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa cadeia. Eu não recomendo esse passeio. Não é um lugar bom, um lugar muito triste. Mas se você tiver que um dia ir lá, fazer uma visita, para pregar o Evangelho, existem grupos que fazem trabalho de capelania carcerária, um excelente trabalho. Aí eu recomendo você ir. Porque aí você vai fazer um trabalho muito importante. Mas a cadeia é um lugar muito deprimente, um lugar muito triste. Um lugar muito triste. Pode ser até estranho, é estranho o que eu vou dizer, mas eu até gostaria que um dia as escolas pegassem as crianças e levassem eles num presídio. Faz turnê indo em fábrica, indo em parques, né? Levar num presídio para ver. Dificilmente aquelas crianças um dia iriam parar lá como criminosos. Por ver quão deprimente é uma cadeia. Mas isso aí não é um caso agora. Israel foi parar na cadeia. Israel foi preso. Com grilhões de ferro foi levado para outros povos, como aconteceu assim com a Babilônia. Outros servos de Deus foram lançados na cadeia, José no Egito. Paulo, quantas vezes o apóstolo Paulo e outros apóstolos foram lançados na cadeia? Cadeia é um lugar muito triste. E de lá Deus tirou o seu povo. Mas existem outras prisões que prendem a nossa alma. Existem prisões que trancam a nossa alma. E essas prisões estão sempre relacionadas ao pecado. Observe o que diz o verso 10. Verso 10 e 11. Eles foram lançados na prisão, por quê? Verso 11. Por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Todo sofrimento que passamos está relacionado de alguma forma a pecados que nós cometemos. Nem todo sofrimento, é claro. Existem sofrimentos que nos advêm independente de termos feito alguma coisa errada. Mas a maioria dos nossos sofrimentos tem a ver com os nossos pecados. Eu aconselho você pegar um caderno e alistar todos os sofrimentos que você tem passado e observar os pecados que você tem cometido e tem causado esse sofrimento na sua vida. Porque a Bíblia diz isso para nós. Quem escolhe o caminho do pecado vai sofrer consequências. Olha o verso 11. Olha o verso 12. Mas no verso, novamente, o verso 12, 13. No verso 13, eles clamaram ao Senhor. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Quando um coração
aprisionado pelo pecado, clama a Deus por socorro, Ele socorre. Um coração aprisionado no pecado, não aguenta mais, ele volta a sua voz a Deus e grita: Senhor, socorra-me, tenha misericórdia de mim. Deus tem misericórdia, Ele é misericordioso. Considere as misericórdias do Senhor. Considere, Ele vem socorrer. Por isso mesmo, não há outra resposta a não ser a do verso 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Por quê? Arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Colocou em liberdade os servos dele, os filhos dele. Não há cadeias que possam resistir o poder libertador da palavra de Deus. É por causa de desobedecer a palavra de Deus que nós somos aprisionados no pecado. Mas somente o poder da palavra de Deus pode quebrar as cadeias do pecado e nos libertar de fato. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é luz para a nossa vida, para as nossas decisões. É na palavra de Deus que o crente busca a luz para tomar decisões na sua vida, para não cometer erros. Ela é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. A lanterna, o farol que ilumina o caminho por onde nós devemos andar na escuridão. É a palavra de Deus que é a verdade que nos santifica. É a verdade que nos liberta. João 8:32, João 17:17. E contra a qual ninguém pode. Porque nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. 2 Coríntios 13:8. A terceira circunstância adversa que o salmista aqui descreve e usa para mostrar que todos nós passamos por isso. Nós passamos por momentos de privação, por desertos, passamos por momentos em que estamos presos a algum pecado e Deus nos liberta disso. Deus pode nos libertar, Deus liberta dos grilhões, aqueles que clamam por Ele. A terceira circunstância adversa é o livramento da enfermidade, verso 17-22. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma, a alma dos estultos, dos sem juízo, aborreceu toda sorte de comida. E chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele os livrou das suas angústias, das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os estultos por causa da sua transgressão, do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades são afligidos. A alma deles aborreceu, odiou a comida, pegou um nojo pela comida. Sabe quando você fica doente e o cheiro da comida causa náuseas em você? A enfermidade. A enfermidade é uma realidade na vida de todo ser humano. Quem nasceu com saúde um dia fica doente. Há aqueles que já nascem doentes, enfermos, e passam a vida toda sofrendo com enfermidade. A enfermidade é uma dura realidade, é uma dura consequência do pecado de Adão, que herdamos. Mas a enfermidade também pode ser uma aliada. Uma aliada no crescimento espiritual. Na hora da enfermidade, o que o salmista disse que eles fizeram? Verso 19. Clamaram ao Senhor na sua angústia. E o que ele fez? Os livrou de todas as suas tribulações. Não existe socorro melhor do que a presença de Jesus quando você estiver enfrentando uma enfermidade. Não existe remédio mais
maravilhoso do que o bálsamo de Jesus. Não existe calmante melhor do que a tranquilidade que o Espírito Santo de Deus derrama no coração daqueles que clamam pelo Senhor. A enfermidade, meus irmãos, não é coisa só para ímpios que a procuraram por meio de uma vida promíscua, por meio de uma vida indisciplinada. A enfermidade faz parte da vida do crente. Crentes verdadeiros, verdadeiros filhos de Deus, adoecem também. E às vezes você pode estar pensando, mas por que eu estou passando por essa enfermidade? Em vez de perguntar o porquê que você está passando, pergunte, Senhor, como eu posso te glorificar com essa enfermidade? Como eu posso glorificar o Senhor com essa enfermidade? E aqui o texto nos mostra. Primeiro é clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor pela misericórdia dEle. Sabe por quê? Porque Ele vai enviar o quê? Olha o verso 20. O que Ele vai enviar para sarar você? A palavra dEle. A mesma palavra que Ele usou para libertar o povo dEle da angústia da prisão, agora é a mesma palavra que Ele usa para curar aquele que nele confia. Então, pastor, o senhor está dizendo que se eu ler a Bíblia, eu serei curado das minhas enfermidades? Não, não é isso. Não é desse jeito que você deve ler a Bíblia. Isso aí é um jeito supersticioso. E não é assim que você deve ler a Bíblia. Mas a Bíblia vai sarar, a palavra de Deus vai sarar o seu coração. Sabe por quê? Porque vai preparar você para viver para a glória de Deus e vai preparar você para a glória de Deus. Em outras palavras, para o dia que Ele te chamar para estar com Ele eternamente. É a palavra de Deus que vai fazer isso. Você quer ir para o céu? Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Deixa eu levantar porque eu quero. Você quer ir para o céu, né, irmão? Mas você tem usado esse mapa? Esse é o mapa para os céus. Está aqui. Você quer ir para o céu usando o mapa do mundo, os mapas que o mundo oferece para você, as distrações desse mundo, é isso que você quer? Não, você não vai para o céu. Para o céu vai aquele que usa o mapa da palavra de Deus. Deus envia a sua palavra para curar, para sarar o coração enfermo. Ele pode sim curar. Eu creio que Deus pode realizar curas. Não cabe aqui, não dá tempo de discutirmos sobre isso, mas eu sou aquilo que se chama de cessacionista. Eu não creio nos dons extraordinários que eles estão acontecendo hoje, como aconteceram nos dias dos apóstolos. Se um dia você quiser conversar comigo sobre isso, eu te explico por quê. Isso não quer dizer que eu não creio que Deus faça milagres, tá? Ele faz milagres. Se eu te deixei confuso, depois me procura, eu converso com você sobre isso. Mas se você é um presbiteriano de fato, se você crê na doutrina reformada, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: os dons carismáticos, os dons espirituais foram dados apenas aos apóstolos. E a menos que tenha alguém aqui com mais de 2000 anos que fez parte do colegiado apostólico, nenhum de nós tem esses dons mais. Ninguém mais tem dom de cura. Se eu orei por você e você foi curado, não é porque eu tenho dom, é porque Deus quis fazer assim. Ele faz milagres ainda hoje? Faz. De onde que você acha que está vindo esse oxigênio para você respirar? Se isso não é obra maravilhosa da mão de Deus. Sabe, a pior doença que nós temos se chama pecado. Embora eu não goste de chamar pecado de doença, porque as pessoas logo transformam doenças em pecado. Ou, pior, transformam pecado em doença. O sujeito tem o vício do álcool, do alcoolismo ou da droga que seja, e aí ele é doente. E não é doente não. Ele é um
alcoólatra, ele é um idólatra do álcool, é um idólatra da droga, é um idólatra do sexo ou de qualquer outra coisa, sei lá o quê, de algo que está escravizando. Ele não é doente, não. É lógico que o alcoolismo pode gerar doenças. O uso de drogas pode gerar doenças. Uma vida promíscua pode gerar doenças. Mas ele não é doente, ele é pecador, é outra história. Mas a palavra de Deus sara, ela cura o pecado, a enfermidade, o dano que o pecado fez. A palavra de Deus cura tudo isso em nossa alma, transforma, ela nos liberta, ela nos transforma. E é com a palavra dele que ele faz isso. Se você está procurando purificar o seu coração de pecados que estão repetindo em sua vida e a sua busca não tem sido na palavra de Deus, você vai fracassar. Se você está tentando se livrar de um vício e não está dependendo da palavra de Deus, você vai fracassar. Só é a questão de tempo. Mas é fato, você fracassará. Mas se você for curado pela palavra de Deus, for transformado pela palavra de Deus, você será transformado num adorador. Olha só o verso 22. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Isso aqui é a atitude de quem? De alguém que adora a Deus. Deus te salvou para fazer de você um adorador dele. E o único jeito de você vencer vícios, vencer pecados, vencer qualquer coisa que esteja atrapalhando você, o único jeito é você ser transformado pela palavra de Deus num adorador de Deus, porque enquanto você não dobrar os seus joelhos na presença de Deus e o adorar de fato, o seu coração será escravo, o seu coração será doente, o seu coração será totalmente deformado e corrupto pelos pecados, e corrompido pelos pecados. A quarta circunstância que o salmista usa diz respeito ao livramento dos perigos. Verso 23 a 32. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso e elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-se-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas e para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia de todo o povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Aqui o salmista usa uma circunstância que não é comum a nós. Nós não somos marinheiros, né? Eu particularmente não curto. Se há um passeio que eu não tenho vontade de fazer é o tal do cruzeiro. Porque se for igual escuna, eu acho que não é, meu Deus do céu. Uma vez eu inventei de passear nesse negócio junto com as minhas meninas, quase que eu fiquei lá. Tão mal que eu passei. E quando eu lia esse salmo aqui, eu me lembrava exatamente das sensações que eu sentia naquela escuna. Eu me sentia como que cambaleando, ébrio, bêbado, sentindo. E para quem tem labirintite, piorou, né? É difícil. É difícil. Mas aí, veja bem. Aqui o salmista descreve os marinheiros. Aqueles que pegam seus navios e vão para o profundo dos mares. Para a imensidão dos mares. Lá eles veem a grandeza das obras de Deus. E é impressionante mesmo. Quando você está lá em alto mar, você só vê água para tudo quanto é lado.
Aí você vê quão pequenininho você é. É uma coisa impressionante. Mas aí o salmista descreve que Deus, diz o verso 25, falou e fez levantar o vento tempestuoso. Novamente a palavra de Deus. Novamente a palavra de Deus. Por meio da sua palavra, Deus faz o vento forte vir, faz a tempestade surgir, dá com força no casco do navio e virar de um lado e para outro, e aquela coisa toda. E o desespero bate, e eu lembro aqui de Jonas no barco. A tempestade açoitando o navio ali, o seu barco. Jonas dormindo sossegado, e os demais marinheiros desesperados ali. Lembro também dos discípulos no seu barquinho, e Jesus dormindo ali no seu barquinho. E a tempestade açoitando o barco de um lado para outro, e eles desesperados, fazendo de tudo, não conseguiam. Estavam vendo que afundariam em breve. Não tem coisa mais angustiante do que isso, não é mesmo? Esses dias eu assisti a um filme de um barco pesqueiro que enfrentou o alto mar. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei tonto só de ver a tela ali, né? A imagem. Imagina eu lá, o desespero, né? Mas o salmista está mostrando aqui situações em que a vida às vezes parece um mar revolto. De repente a nossa vida dá uma reviravolta, e aquele mar revolto, ondas que nos cobrem, angústias que nos devoram, que nos afundam, e a gente tenta sair delas e afunda cada vez mais. Quem trouxe a tormenta sobre o mar da nossa vida? Verso 25. Deus. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, no final desse salmo. Porque Deus, é Ele quem faz vir a tormenta em nossa vida. E é só Ele que pode fazer a tormenta ir embora. Observe que no momento em que eles, subindo e descendo, ali nauseados, ali sofrendo como ébrios, sentindo, sem conseguir controlar os seus próprios movimentos. Mas uma coisa eles conseguiram fazer. Na sua angústia eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas, mas reparando na força do vento, ele começou a afundar. E não deu tempo de fazer uma oração tão grande quanto a desse versículo. Ele só apenas disse, Senhor, salva-me. E o Senhor Jesus segurou as suas mãos. No momento da angústia, dos mares revoltos da vida nos afundando, a gente ainda consegue dizer, Senhor, socorra-me, tem misericórdia. E Ele vem ao nosso encontro. O Deus que trouxe a tormenta é o Deus que faz a tormenta ir embora. Fez, verso 29, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram. Novamente, olha a resposta. Quando você é abençoado por Deus, quando você é respondido, quando você clama ao Senhor e Deus te responde, você tem respondido a Ele com adoração, com louvor. Ou você tem feito como aqueles 9 leprosos, dos quais, eram 10, mas dos quais 9 foram embora e não voltaram para agradecer, mas apenas somente um, voltou para louvar ao Senhor Jesus e adorá-lo e agradecer pela cura. A obediência vem acompanhada de gratidão. Mas os 9 leprosos, eles obedeceram ao Senhor Jesus, eles foram se apresentar ao sacerdote, como o Senhor Jesus mandou. Mas nada impedia eles de voltar e dizer, Senhor Jesus, adorado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus pelo Senhor Jesus, como fez aquele leproso, ex-leproso. A obediência tem que vir acompanhada de gratidão, irmãos. Porque a obediência sem gratidão se torna apenas ritualismo religioso. Mas quando vem acompanhada de gratidão, se transforma em adoração, em devoção. Rendam graças ao Senhor, verso 31, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também
na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Aqui está descrevendo a assembleia do povo e o conselho dos anciãos, era quando o povo de Israel se reunia para adorar o Senhor. E ainda tem gente dizendo que você não precisa da igreja para adorar o Senhor Jesus. E ainda tem gente que diz que eu posso adorar a Deus em casa, eu não preciso da igreja. Eu não preciso frequentar culto, eu não preciso que alguém diga que o meu culto vai começar às 7h30 e vai terminar às 9, 9 e pouco. Eu não preciso disso, eu posso adorar Deus em casa e pronto. Eu digo, você não só pode, como deve adorar Deus em casa. Mas você precisa da comunhão dos irmãos, você precisa estar na assembleia do povo. E aqui, obviamente, é o povo de Deus, na presença dos anciãos, dos líderes do povo, para dizer para todos e diante de todos o que Deus tem feito em sua vida, para louvar o Senhor. Desigrejado, como eu disse, desigrejado é ímpio tentando fazer as coisas do seu próprio jeito. Mas deixa eu definir o que é desigrejado. Desigrejado é alguém que, tendo uma igreja boa, bíblica, uma igreja séria para frequentar e para ser membro, ele diz, eu vou adorar a Deus em casa, eu não preciso da igreja. Esse é o desigrejado. Um irmão que vai para um país onde não existe igreja, o nosso irmão, o diácono Rafael, está passando por esse perreio lá na Bélgica. Está passando 3 meses lá. Hoje ele ligou para mim feliz da vida, porque ele achou uma igreja bíblica. Você pastor, até que enfim, achei uma igreja aqui que prega a palavra de Deus. Ué, igreja. Eu pensei que ele estivesse procurando um clube, ele estava procurando uma igreja. Porque a coisa lá está desse jeito, não está muito diferente daqui não. O Brasil está seguindo na mesma direção. Ele achou uma igreja bíblica, estava todo feliz por isso. Porque nesse quase um mês que ele está lá, ele não conseguiu achar uma igreja que presta. Quando ele voltar, pergunte para ele das experiências que ele teve com essas igrejas lá. Estou falando de igrejas presbiterianas. Hoje ele achou uma igreja batista lá. Eu falei, pastor, eu vou frequentar. Vai lá, irmão. Você precisa congregar. Está lá. Nesses 2 meses. Irmãos em Cristo, homens sérios, homens de Deus. Por quê? Porque o crente de verdade, ele não pode ficar sozinho. Você acha que o céu vai ter um cantinho só para você lá? Você não vai estar em contato com ninguém lá no céu? Tenha certeza, se você chegar lá e tiver um cantinho reservado para você e você não estiver em contato com ninguém, pode ter certeza, você está no inferno. Você não foi para o céu. Não brinque com isso, meu irmão. É a tua eternidade que está em jogo. E quem não ama o povo de Deus aqui, não deve alimentar nenhuma esperança de amar e estar com o povo de Deus lá. Não se engane, não se iluda. Por fim, irmãos, terceiro e último lugar, considere as misericórdias do Senhor. Consideremos as misericórdias do Senhor para alegrarmos-nos em todas as suas ações. No começo desse salmo, desse sermão, eu falei para você, guarde a verdade. Você lembra qual a verdade que eu pedi para você guardar? Lembra? Alguém se habilita? Deus é bom. Não há uma obra dele sequer que seja ruim. Tudo que ele faz é bom. Olha que diz o verso 31 em diante. 33, desculpa. 33 a 43. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Ô pastor, isso não é bom não. Onde era rio, agora virou deserto. Onde era manancial, agora é terra seca. Onde era terra frutífera, agora virou deserto salgado. Ô, isso não é bom não. Não é mesmo? Terra frutífera em deserto salgado, me vem à mente aqui Sodoma e Gomorra. Lá virou apenas um lugar de enxofre.
de sal e enxofre. Não nasce nada. Nunca mais nasceu nada em Sodoma e Gomorra. Agora, por que Deus fez isso? O que diz o final do verso 34? Por causa do quê? Da maldade dos seus habitantes, daqueles que habitam aquele lugar, habitavam aquele lugar. Ora, como nós podemos esperar as bênçãos de Deus se somos desobedientes a Ele? Como nós podemos esperar a bênção, a graça do Senhor, se nós vivemos desobedecendo e desonrando o nome dEle? Mas como eu disse, tudo que Deus faz é bom. Aqui nós vemos o ato da disciplina de Deus, Deus disciplinando as pessoas. E lá em Hebreus fala que Deus disciplina a quem Ele ama. E quem Ele não ama, Ele não disciplina, porque é bastardo, não filho. Então, se você estiver experimentando em sua vida algo parecido com rios se transformando em desertos, mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa de pecados que você cometeu, eu quero dizer para você o seguinte: arrependa-se e desde já louve ao Senhor, porque isso é disciplina que Ele realiza na vida de quem é filho. Quem não é filho, Ele não disciplina. Ele simplesmente abandona e deixa se destruir sozinho. 35. Converteu o deserto. Agora aqui a coisa mudou. Converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, porque ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Olha só como Deus abençoa aqueles que o buscam, aqueles que andam na presença dEle. Ele pode transformar o deserto que você está passando num manancial. Ele pode transformar a terra seca do seu coração em lençóis de água, em abundância, em vida. Ele pode fazer isso. Ele pode estabelecer você, não numa cidade qualquer, mas na cidade celestial. É isso que importa. Nesse mundo somos peregrinos, o que importa é a cidade celestial, que nós habitaremos com Cristo na glória. E é isso que importa. Só isso o que importa. Verso 39. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes. Então, onde não há caminho. Vai e vem, não é mesmo? Uma hora as ações de Deus são coisas que causam sofrimento, depois Ele vem e tira o sofrimento. Agora, novamente, eles voltaram para o sofrimento. É aquele alto e baixo, né? Assim é a nossa vida. Um dia estamos colhendo frutos doces e alegres, no outro dia uma notícia vem e devasta a nossa alma. Num dia estamos esbanjando saúde, no outro estamos sofrendo de uma enfermidade. Num dia temos recursos financeiros e no outro dia um ladrão vem e leva tudo. São reveses que nós passamos. Mas aqui há um fator muito importante. Estava tudo bem. Desertos foram transformados em mananciais, terra seca em lençóis de água, fartura, estabelecimentos estavam estabelecidos numa cidade, as colheitas eram abundantes, o gado era muito, tinha tudo o que eles precisavam. E aí, quando tudo está bem,
há um sério perigo que ronda o nosso coração. A arrogância. A autossuficiência. A autoconfiança. E aí começamos a olhar para o que temos e fazemos igual aquele homem da parábola, que havia colhido muito e disse assim: ó minha alma, deita-te e arregala-te, porque tens em tesouro muitos bens. Eu colhi tanto esse ano, que eu vou ter que desmanchar os meus celeiros e construí-los ainda maiores para caber tudo que eu colhi. Eu estou bem, eu estou muito bem. E aí o nosso coração nos engana, porque quando a gente acha que tudo está bem na nossa vida, é porque nós estamos vivendo de forma que agrada ao Senhor, e nem sempre isso é verdade. É possível você estar definhando, estar sofrendo, passando por intensas lutas, e Deus olhar para você e se alegrar com o seu posicionamento diante dele, com a sua obediência a ele. E é possível você estar esbanjando bens, tendo de tudo que você quer, fazendo as viagens que você quer, fazendo tudo que você deseja, com o dinheiro que você tem, e aos olhos dos homens você está prosperando, bem-sucedido, e Deus olhando para você e dizendo: louco, essa noite eu pedirei a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Porque a vida de um homem, disse Jesus, não deve ser medida pelos bens que ele tem, mas por aquele a quem ele tem, se é Deus ou não. É isso que mede a vida de um homem. E assim tem que ser medida a nossa vida. E aí quando a autossuficiência, a arrogância, a vaidade toma conta do nosso coração, que vem em seguida, verso 40. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Ele abate, ele derruba o arrogante. Talvez você esteja passando por um momento assim, em que Deus está abatendo você, por você ter sido arrogante e presunçoso, e Ele está abatendo você. Coisa terrível. Mas há esperança. Verso 41. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Deus pode fazer isso. Deus pode restaurar a sua vida. Lembre-se dos versículos 6, versículo 13, versículo 19 e versículo 28. Na sua angústia, clame ao Senhor, e Ele vai livrar você de todas as suas tribulações. Os versículos finais, 42 e 43, nos remetem lá àquela verdade lá do começo do Salmo. Deus é bom. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio, por toda parte, fecha a boca. Quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. O versículo 42, eu tive uma certa dificuldade de interpretá-lo, de entendê-lo. E fiz a exegese dele, como manda o figurino, né, como tem que ser, tudo mais. E as opiniões se divergem na interpretação desse versículo. Mas uma que me chamou muito a atenção, e é essa que eu seguirei aqui com você, é que este versículo está apontando para o que vai acontecer no dia do juízo. Também acontece agora. Aquele que é reto de coração, aquele que é filho de Deus, ao ver as obras do Senhor, o que ele faz? Se alegra, ele conta, ele divulga as obras do Senhor. O ímpio, simplesmente, ignora. Diz que é a sorte, diz que foi porque ele é muito habilidoso nos negócios, por isso ele conseguiu tal coisa. O ímpio se cala diante da misericórdia de Deus. Mas eu quero pensar nesse versículo aqui no dia do juízo.
no dia do juízo, quando os filhos de Deus, os salvos em Cristo, os redimidos das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, estes, os redimidos do Senhor, enquanto eles estiverem louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, os ímpios se calarão diante da justiça do Senhor. Eles não terão nada a dizer em seu favor, porque confiaram em si mesmos, viveram na sua injustiça e se calarão diante da justiça de Deus. Os filhos de Deus, por sua vez, eles o louvarão, o bendirão por toda a eternidade. Quem é sábio, atente para estas coisas. Aqui fica uma advertência para mim e para você. Somos sábios? Se somos sábios, nós devemos atentar para estas coisas. Ou seja, Deus é bom. Deus é misericordioso. Por isso o Salmo termina dizendo, considere as misericórdias do Senhor. Considere as misericórdias do Senhor. Ele é bom. Ele é misericordioso. Você é sábio? Você reconhece todas as ações de Deus e que todas elas são boas e por isso você se alegra em todas elas? Você se alegra em todas as ações de Deus na sua vida? Ele pode permitir que a sua vida passe por reveses a fim de que você aprenda a confiar nele. E confiando nele você possa se alegrar com tudo que ele está fazendo na sua vida. Ele não erra no que ele faz. Ele é sábio. Louve a Deus. Confie nele. Alegre-se nele. Agora preste atenção. O chamado de Deus para nós não é para nos fazer entender tudo o que é mistério. Deus não prometeu para você e para mim o seguinte: siga-me e eu vou te contar tudo, eu vou te revelar todos os mistérios. Não. O chamado de Deus para você e para mim não é esse. O chamado de Deus para nós é: siga-me. Você não vai ter todas as respostas que você quer. Eu não vou explicar para você o porquê disso ou o porquê daquilo. Siga-me. Eu sei para onde eu vou te levar. Eu sei para onde eu estou te levando. Siga-me. Quem é sábio, atente para isso. Que Deus assim nos abençoe. Amém.